A palestra de hoje tem como tema Brilhe a vossa luz. E nós iniciamos com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca em lugar apropriado para iluminar todos que estão em casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Este trecho traz para nós a necessidade de nos iluminarmos. Nós só iremos realizar a iluminação interior com esforço e dedicação. Nós precisamos de um exemplo para nos iluminarmos, e o exemplo é o Mestre Jesus. A partir dos exemplos de Jesus, a partir do Evangelho do Mestre Jesus, a partir da nossa reforma íntima, do nosso reajustamento moralizador, nós vamos nos iluminando pouco a pouco. E uma vez que já tenhamos alcançado a iluminação interior, aí sim, nós não podemos nos ofuscar diante de ninguém. Nós precisamos falar, nós precisamos mostrar atitudes elevadas, nós precisamos realizar boas obras diante das pessoas, para que isso mobilize uns e outros, para que isso incentive outras pessoas e elas se sintam tocadas também por nossas boas atitudes. E desta maneira, todos possam despertar para Deus, para tudo que é mais importante, realmente importante nesta vida. Mas nós vamos utilizar o livro Evangelho da Redenção, de Paulo Alves Godoy, e ele fala para nós que Jesus é a luz do mundo. Jesus traz as suas palavras de vida eterna, que devem ser acessíveis a todas as pessoas, e é por isso que ele revela e ele legou à humanidade seus evangelhos que contêm as suas palavras. Mas Jesus teve muitos opositores, e os opositores de Jesus tudo fizeram para ofuscar a luz diante das trevas, ofuscando a luz de Jesus. Mas como poderiam ofuscar a luz do Mestre Jesus? Eles não tinham a compreensão de que, assim como uma casa que é construída na colina, as palavras de Jesus não podem ser ocultadas. Deus envia Jesus para que ele possa iluminar os horizontes sombrios do mundo. Mas este escritor fala para nós que sempre existiram criaturas que preferem viver nas trevas. E aí vocês vão falar: Paula, você está forçando a barra. Não é bem assim. Erasmo pede para lembrar que em muitas das casas que nós vamos, em todas elas nós levamos o Evangelho do amado Mestre Jesus. É o nosso trabalho. O trabalho de Paula Alves e Erasmo Gurgel é levar a propagação do Evangelho e da doutrina espírita. Mas quando nós começamos a falar de Jesus, muitas pessoas cruzam os braços, muitas pessoas franzem a testa, muitos me olham estranho. O que esse espírita está fazendo aqui, falando de Jesus? Então são sim pessoas que se recusam a ouvir falar do Mestre, essas pessoas encarnadas e tantos desencarnados que me impedem de falar em tantos lugares que estamos indo. Não permitem que a luz brilhe diante das trevas. Nós vamos recordar que de todos estes opositores existiam o sumo sacerdote, escribas, fariseus, que muito se esforçaram para que esta luz não brilhasse. Não esmoreceram enquanto não viram Jesus suspenso na cruz, imaginando que tudo aquilo, todo aquele trabalho intenso do Mestre teria fim quando ele fosse crucificado. Mas vejam o que aconteceu.
suas palavras se propagaram ainda mais. Eles não tinham conhecimento, mal sabiam eles que estavam em luta aberta contra um autêntico enviado dos céus. Uma pessoa que tinha a missão de paz e de amor diante de toda a humanidade. Eles não sabiam que Jesus traria para nós a apresentação de um Deus com os seus verdadeiros atributos, o nosso Deus Pai, com todas as suas leis, que são irrepreensíveis, imutáveis e servem para todos os tempos e todos os povos. Eles não sabiam disso. Então nós nos lembraremos de um pequenino trecho do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz para os homens de toda a humanidade. Outro livro, o Evangelho Pede Licença, ainda Paulo Alves Godoy, ele é excelente para falar de Jesus. Ele diz para nós: resplandecerá sobre a terra o homem compenetrado dos seus deveres, que se edifica moral e espiritualmente. Jesus informa a necessidade de ser obreiro atuante. Obreiro atuante é servo que se curva diante dos desígnios de Deus e realiza o que tiver de ser, sem vergonha, constrangimento, sem cansaço ou preguiça. Realiza o que tem de realizar. É aquele que se projeta diante da sociedade com suas palavras e atos, se esforçando para que sejam retos, numa conduta reta. Claro, não somos perfeitos, estamos caminhando, nos esforçando a cada dia e tropeçamos, vacilamos, nos equivocamos, mas precisamos ter esforço e nunca nos esquecermos do nosso ideal, que é Jesus. Este é o exemplo de todo cristão. Mas ele ainda fala para nós: sois o sal da terra. Se for insípido, como pode salgar? Ele fala que o discípulo, ele tem que ser contagiante para estimular as outras pessoas. E ele deve, através dos seus exemplos, contagiar, de suas boas obras. Isso tudo é o que vai desenvolver a sua reforma íntima. Claro, nós vamos estudar primeiro o Evangelho. Nós aqui estudamos todos os livros da doutrina. Nós também, através de todos os fatos que acontecem na sociedade, de tudo que nós presenciamos dentro de casa, no ambiente de trabalho, na escola, aqui no centro, nós vamos observando qual é a melhor conduta, o que não deve ser feito, e vamos nos lapidando pouco a pouco. Então, através de boas práticas, de boas obras, é que pouco a pouco vamos realizando esta lapidação moral e vamos ascendendo. Ele ainda nos explica que o sal transmite a sua qualidade aos demais elementos. Ele não se deteriora, com dificuldade se contamina, ele preserva os corpos e da mesma forma deve ser o discípulo do mestre, porque ele pode conviver no meio dos viciados e dos propensos ao mal sem se contaminar, muito pelo contrário, transmitindo suas qualidades. E Erasmo me traz 2 exemplos. Primeiro, no mundo dos encarnados. Quantos de nós pensa, eu não vou deixar minha filha Júlia andar por aí com qualquer pessoa? Não, claro que não. Porque, ora, eu tenho educado essa menina há 15 anos, é o amor da minha vida, ela vem aqui para evangelização, todo um trabalho para moralizar essa menina. Mas aí eu fiquei sabendo que perto da minha casa tem um grupo de meninos, estão ligados com o vício das drogas. Não, ela está querendo andar com esse pessoal, gente.
Vocês acham que eu, como mãe dessa criatura maravilhosa, linda, vou permitir que a menina ande com essa gente? O que vocês acham? Ah, teve gente que falou não, teve gente que falou sim, acho que estão divididos. E aí então nós temos conhecimento de que se ela foi uma criatura bem educada, se já nasceu dentro do coração dela este evangelho do qual estamos apresentando, se este Jesus já faz realmente parte das nossas vidas, não apenas um Jesus dos lábios, mas um Jesus do coração que está em nós, ela pode andar em qualquer lugar. Ela pode se envolver com qualquer pessoa, lembrando ainda que são os doentes que mais precisam de médicos, segundo Erasmo, as palavras de Jesus. Nós precisamos nos envolver sim, sem tantas barreiras. É claro, vocês vão falar, mas você confiaria, não ficaria com medo? Claro, sim, eu sou mãe. Daria uma série de recomendações para ela com toda certeza, mas nós precisamos nos envolver, nós precisamos pregar nos presídios, nos hospitais, nós precisamos ir para todas as comunidades e nos envolvermos como reais irmãos que somos, sem barreira nenhuma, porque na verdade nós somos todos iguais, com os mesmos objetivos e necessidades. Então nós precisamos levar o evangelho para todos. No mundo dos desencarnados, nós vamos levar em consideração o trabalho que vai acontecer daqui a pouco. Aqui, o trabalho de mediunidade. Quando nós solicitamos, não vão embora, meus irmãos, fiquem aqui, realizem o trabalho de caridade, doando os seus melhores fluidos, para que os espíritos possam se comunicar e recebam o auxílio da espiritualidade, para que eles possam ser bem encaminhados. Muitos deles, viciados, revoltados, ainda vingativos, perseguidores, vocês vão chamar de obsessores. Erasmo não me permite falar esta palavra há anos, porque fala que isso é uma ofensa para eles. Eles são seres como nós, que desencarnaram ainda cheios de chagas morais, mas que precisam muito de amor, piedade, compaixão, indulgência. Então, da mesma maneira, nós precisamos conviver com todos eles. O médium faz isso, convive com o mais leviano deles e com o mais elevado, aberto, disposto a realizar o seu trabalho de doação, sem saber quem será o espírito comunicante, atendendo todos aqueles que necessitam. Então, como um obreiro atuante, como servo fiel, faz o que tem de ser feito sem questionamentos, confiando na espiritualidade. É assim que deve ser feito. Mas nós nos lembraremos de outro trecho do Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 23. Se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? A candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. E Erasmo diz, tudo depende da forma como nós enxergamos todas as situações da vida, todas as pessoas e coisas. Vocês podem olhar para mim e cada um de vocês vai ter uma representação de mim mesma. Vai pensar, a Paula é assim? A Paula é assado? Eu duvido que vocês conseguem imaginar tudo que eu fiz hoje, as situações com as quais me envolvi. Só Deus para saber o que cada um de nós carrega dentro do seu coração. Então nós não deveríamos julgar as pessoas, mas se for para pensar, que pensemos no bem, que sejamos otimistas. Erasmo ainda diz, quando nós estamos diante de alguém, muitas vezes essa pessoa que nem nos conhece, fala o que aconteceu no seu dia, e nós temos duas alternativas, 3, nós silenciamos, nós somos otimistas e estimulamos essa pessoa a realizar o que for de melhor, a se superar, a alcançar os bons objetivos da vida, ou então nós, pessimistas,
essa cara mesmo, nós derrotamos esta pessoa ali mesmo naquele momento e dizemos: realmente a vida está terrível. Você viu ontem as catástrofes da chuva. Eu nem assisto o noticiário, mas todas aquelas coisas que aconteceram ontem, possivelmente você vai falar para essa pessoa e ela vai sair ainda pior do que quando chegou na sua conversa. Então, se for para falar, falem coisas boas e do bem. Erasmo diz: se você não tiver coisas boas para falar, sim, é melhor silenciar. Sempre estimular, incentivar e colocar esta pessoa para frente numa guinada da vida. Quando nós faltamos com o nosso dever, segundo Paulo Alves Godoy, nós estamos envolvidos nas trevas. Exemplo disso, a maternidade. Quando eu me recuso a cuidar dessas duas meninas, uma que está jogada na cadeira, praticamente dormindo, coitada, mas eu vou cuidar dela direitinho daqui a pouco, porque primeiro estou cumprindo com este dever aqui. Mas quando nós nos recusamos a cuidar da pobre criança, estamos envolvidos nas trevas. Todas as vezes que eu estou envolvida com pessimismo, maledicência, ódio, com inveja, eu estou envolvido nas trevas. Mas quando eu amo o próximo, quando eu realizo algum tipo de trabalho, será que tem alguém me vendo? Claro, a espiritualidade com certeza, mas será que tem algum encarnado vendo o que eu estou fazendo? A minha mãe fala que tem sempre alguém observando o que nós estamos fazendo. É impressionante. Sempre tem alguém vendo. E quando alguém vê você realizando alguma coisa boa, amparando alguém, ajudando, falando uma coisa otimista, é como se você estivesse mostrando para aquela pessoa que você ama o seu próximo. Ele aprende com seus exemplos. Você conquista um irmão através dos seus atos e você encaminha esta pessoa na luz. A sua luz serve para que ela seja bem encaminhada, possivelmente realizando parecido num outro dia, numa outra oportunidade. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. O homem sensato edifica sua casa sobre a rocha, sopram os ventos, urge a tempestade e ela não se abala, resiste ao impacto. Isso quer dizer que nós temos a necessidade de nos iluminarmos e de nos protegermos com fé e com ações nobres. Nós precisamos fazer isso porque tribulações nós vamos encontrar sempre. As provas e expiações aparecem para todos nós. Muitas nós mesmos escolhemos no mundo espiritual, no planejamento reencarnatório. Então, elas virão. Mas quando elas vêm para uma pessoa que está iluminada com a força de Jesus, quando ela tem uma fé inabalável, sabedora de que Deus só envia para si aquilo que os seus ombros podem carregar, e que ela vai conseguir superar estas adversidades e tribulações, ela resiste a tudo. Ela resiste a esta tempestade e sai vitoriosa, pronta para enfrentar mais uma provação, porque é assim aqui, neste mundo. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 19, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem lançou na sua horta. Ele cresceu e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Vocês gostaram da minha árvore? E é isso, o homem, ele precisa se iluminar. E quando ele faz desabrochar em si mesmo o reino dos céus, ele se transforma num homem virtuoso. Ele atrai para junto de si os espíritos puros, que são as aves dos céus. A iluminação interior que nós buscamos é esta, que é estado permanente do ser, é irreversível e só será alcançada através do Evangelho de Jesus. É assim que nós alcançaremos a iluminação interior. Eu vou pular então para o último livro, Erasmo. Fonte Viva, Emmanuel, sois a luz. A missão da luz é varrer sombras, clarear caminhos, salvar vidas.
A claridade é a mensagem de alegria, reconforto, discernimento, tranquilizando aos quais resplandece. Lembra que nós falamos que quando você vai falar com alguém, você deve estimular esta pessoa, deve ser otimista? É disso que nós estamos falando. Esta claridade é a mensagem que você oferta, você sendo luz na vida de alguém. Emmanuel diz que é indispensável doar forças na atividade incessante do bem para que o Evangelho brilhe para a redenção de todos. Tem uma frase que eu costumo utilizar: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Eu acho belíssima, porque muitas vezes nós nos recusamos a ajudar, a comentar, a incentivar, porque nos falta tempo e coragem. E nós falamos, primeiro eu vou para minha casa que eu estou cansada, eu estou ocupada demais para dar atenção para essa pessoa, mas eu preciso sim me sacrificar pelos outros. De repente nem é aquele sacrifício todo, é você só se colocar de lado um instante para ajudar aquele que está precisando de você. Então sois a luz do mundo. A luz, ela não argumenta, ela socorre e esclarece, ela ajuda e ilumina. Há exemplo do amado Mestre Jesus, e é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Quantas pessoas você iluminou no dia de hoje? Vocês brilharam, resplandeceram diante de alguém? Pensem, como foi seu dia? Você estendeu a mão, deu uma palavra amiga, permitiu que a pessoa desabafasse, deu um consolo, serviu um copo de água, levou um saco de arroz, doou uma roupa? O que você fez para ajudar? Porque, meus irmãos, segundo Erasmo, se nós não fizermos o bem e não ajudarmos alguém nesta vida, pode ser um familiar, pode ter sido dentro da sua casa, mas se nós não fizermos nada por ninguém, ele diz, do que serviu esta reencarnação? Do que valeu tudo isso? Eu agradeço muito a oportunidade que tive com vocês, para que possamos finalizar. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Senhor, por todas estas informações e esclarecimentos. Pai, derrame sobre nós a sua luz. Que Jesus possa estar neste local nos abençoando com a sua luz. E de posse disso, desta energia, deste contato de fé, de amor e de paz, que possamos sair daqui sabedores, meu Deus, do quanto somos importantes nesta sociedade se brilharmos. O quanto eu serei obreira atuante e o quanto eu poderei modificar as consciências, quanto eu poderei modificar as situações, se me entregar inteiramente a Ti, aos Teus desígnios. Então que eu possa, exemplo do Mestre Jesus, brilhar nesta terra, socorrendo, esclarecendo, ajudando e iluminando. Eu agradeço a Erasmo por todo este trabalho e por tudo que temos recebido. Dou graças a Deus e graças a Jesus.